Boa noite, senhores. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. E para falar sobre a Revolução Francesa, a gente tem que falar sobre o Antigo Regime. O Antigo Regime era o absolutismo monárquico. Não é? O grande símbolo desse absolutismo monárquico vai ser um rei chamado Luís XIV, que vai se autodeclarar Rei Sol, porque ele achava que dele partia toda a luz, de todo o conhecimento, todo o poder. Não é? Com ele não tinha essa coisa de dividir poder, não. Ele era tudo centralizado, ele era absoluto. Tá? Luís XIV, numa noite, vai ter um sonho com um palácio. E ele era tão poderoso que ele manda construir o palácio. Ah, não tem dinheiro? Pega imposto. Abre mais um imposto, coloca mais um imposto. Quem vai pagar esse imposto? O terceiro estado. Quando eu falo terceiro estado, é porque a sociedade francesa é dividida em 3 estados. No topo dessa pirâmide ficava o primeiro estado, que era o clero. O clero é dividido em 2. O alto clero, que eram as pessoas que tinham vindo da nobreza e tinham se tornado padres, bispos, arcebispos e até o papa, e o baixo clero, que vinha lá do terceiro estado, que era composto pela alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia. A alta burguesia, os muito ricos, e aí, consequentemente, na baixa burguesia, aqueles comerciantes do varejo. Né? E, além disso, na baixa burguesia ficavam também os camponeses, os trabalhadores da terra, e os artesãos da cidade e todos os populares. Não é? No segundo estado ficava a nobreza, que era o quê? O rei e todos os outros nobres, duques, barões, condes e os cambal. Né? O neto de Luís XIV foi Luís XVI. Luís XVI era absolutista como o avô, mas ele estava vivendo uma situação diferente. Né? Por quê? Porque sempre teve uma pinimba entre a Inglaterra e a França. Né? E quando os camponeses da colônia da América, da colônia inglesa das Américas começam a se movimentar pela independência, a França vai lá e apoia a independência, apoia com dinheiro. E esse dinheiro vem de onde também? Do povo. Então, para que faça a guerra contra os ingleses pela independência dos Estados Unidos, o que vai acontecer? O povo francês vai pagar. Além disso, né, vai ter uma seca lá na França. E essa seca vai fazer com que haja carência de alimentos. Vai fazer com que a produtividade rural caia e diminui a quantidade de alimentos. Diminuindo a quantidade de alimentos, o que acontece com o preço? Sobe. E quem é que vai ficar com fome? Os mais pobres, tá entendendo? O povo. Isso vai trazer uma insatisfação nas ruas absurda. O povo francês era quase que classificado como uma população de mendigos, porque era todo mundo muito rasgado, não tinha dinheiro a maior parte das pessoas não tinha dinheiro para investir, comprar uma roupa, mal se alimentavam, todos esqueléticos, porque faltava alimento. Né? E isso vai levar ao desespero. Como toda revolução é fruto de desespero. Tá entendendo? Mas quando o rei começa a perceber isso, porque já tinha tido, se lembra do iluminismo, que já tinha essa ideia da república, de divisão de poder, era contra a questão do absolutismo, tá? Esses ideais iluministas estavam todos ali dentro. Você teve também um tratado de comércio e navegação, onde tirava impostos dos produtos que vinham de fora, fazendo com que eles ficassem numa competição difícil com os produtores franceses. As fábricas francesas, muitas fábricas acabam começando a fechar, então você tem uma insatisfação da burguesia, você tem uma insatisfação do povo, e também você vai ter uma insatisfação de parte da nobreza, que era proprietária de terra, que começar a cobrar taxas sobre a terra, tá entendendo? Então isso vai fazer com que a coisa se movimente, tá? E quando o Luís XVI começa a perceber que está havendo a coisa está ficando complicada, ele convoca os Estados Gerais. Os Estados Gerais era o quê?
elementos dos três estados se organizavam, tá? Escolhiam seus representantes, e aí vinham 291 representantes da nobreza, 270 representantes do clero e 578 representantes do terceiro estado. Olha que coisa engraçada. Só que tem uma coisa. A princípio, cada estado desses tirava uma posição, um voto. O primeiro estado votava, tirava um voto, tirava uma posição. O segundo estado votava, tirava uma posição. E aí o terceiro estado votava e tirava uma posição. No final, não valia pelo número de cabeças, valia pela posição. Está entendendo? Então, o clero e a nobreza sempre estavam juntos. Então, iam tirar sempre posições iguais. E o terceiro estado ia sempre perder. Então, o que acontece? O rei e o primeiro e o segundo estado, eles querem o voto por ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Cada um vai tirar a sua ordem. Já o terceiro estado queria o voto por cabeça. E parte do clero também apoiava o voto por cabeça, porque também apoiava uma mudança, né, nessa situação da exploração. Tá? E o rei não aceita isso. Né? Quando ele não aceita, o que o terceiro estado faz? Ele sai. Ele sai e se reúne numa outra sala e fala assim, não, agora então a gente vai transformar isso aqui numa Assembleia Nacional Constituinte. E, cara, o rei manda a tropa para lá. Quando manda a tropa para lá, para fechar o Congresso, primeiro ele diz assim, não, a gente pode fazer assim, mas tem que ter a participação do primeiro e segundo estado. Né? Tinha um ministro que era reformista, Jacques Necker. O que acontece com ele? O rei também tira o cara, tira ele demite o cara. Quando ele demite o cara, aí a insatisfação popular vai lá em cima. O povo vai para as ruas, tá, e toma a Bastilha. Toma a Bastilha, explode a Bastilha. Tá, pega lá o cara que mandava na Bastilha. A Bastilha era o símbolo da repressão. Naquele momento ele estava só com 7 presos. Estava praticamente vazia. Tá entendendo? Mas era um símbolo. Porque quando as pessoas se opunham ao rei, ele mandava lá para a Bastilha. Foi uma prisão horrorosa. Tá entendendo? E aí pegam o cara e matam o cara de forma absurda. Tá? Tomam a pólvora que estava guardada lá, explodem a Bastilha e usam essa pólvora também. E tomam as ruas. Né? E nessa Assembleia Constituinte eles tiram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha aqui, se lembra que o rei não era igual a todo mundo. Ele era escolhido por Deus, a nobreza era escolhida por Deus. E na declaração eles já fazem a mudança lá direto. O primeiro artigo da declaração é, olha só, os homens nascem e são livres e iguais em direito. Caraca, olha lá, os homens são iguais, já não tem mais diferença. Agora todo homem, independente de onde nascer, se ele era igual. E isso ferra também com uma outra coisa, ferra com a estrutura escravista. Porque se o escravo é homem, e ele nasce igual, como que ele era escravo? E logo, quando você tem a Revolução Francesa, o que eles fazem? Eles acabam com a escravidão nas colônias. Uma das primeiras leis é acabar com a escravidão nas colônias. Isso já é uma coisa positiva. Luís XVI acaba tentando fugir com a família, lá em 1791, tá? E é pego. Ele ia para fora para tentar organizar as tropas para retomar o poder. Para voltar tudo como era antes. Só que ele é pego no meio do caminho. E quando ele chega, a primeira coisa que ele fazem com ele é, aqui está a Constituição, agora você vai jurar lealdade com a mão aqui na Constituição. O que é isso, a diferença? Porque antes, você jurava, quando você era coroado, botava a mão lá em cima, eu juro que vou seguir a vontade de Deus. Por quê? Você está com a mão lá na Bíblia. A Bíblia, então você está querendo dizer o quê? Que acima de você, da sua vontade, está Deus. Beleza, não tem nada para falar contra os homens. Mas quando o rei chega, mandam ele jurar agora com a mão em cima da Constituição. E a Constituição é o quê? A vontade dos súditos. Então, quem está acima do rei agora? Os súditos. O povo está acima do rei. Está entendendo?
E ele jura, tá? Mas mesmo assim ele não fica satisfeito não, porque ele está querendo voltar para o que era, tá? E ele começa a mandar carta porque a nobreza na Europa é uma grande família, né? Porque os nobres casavam, o nobre da França casava com a rainha da Áustria, o que casava com a rainha da Prússia, que isso, sempre assim, sempre entre eles, tá? O Luís XIV era casado com uma rainha espanhola, uma princesa espanhola, tá? E depois ele vai ter problemas com a Espanha. Só para vocês verem. Então, eles sempre falavam como família. Ele pediu ajuda lá à Prússia e à Áustria, e a Prússia e a Áustria mandaram tropas que lutaram contra o exército francês e acabaram derrotadas. Quando eles acabam derrotados pelo exército francês, acabam descobrem a trama do Luís XVI, e também para acabar com qualquer possibilidade de que volte o regime, o que eles fazem? Executam a família lá do Luís XVI, tá? Porque assim acabava com essa possibilidade de recolocá-lo no trono. Ele é dado como traidor e a Assembleia Nacional foi substituída pela Convenção Nacional, tá? E aí, quando ele é decapitado, né, o que acontece? A França deixa de ser uma monarquia para se tornar uma república. E quem ficava à frente dessa república? A Convenção, tá? Nessa convenção, você tinha praticamente três grupos. Os girondinos, olha, e isso é uma coisa que é interessante. Os girondinos que eram ligados à alta burguesia, que ficavam nas cadeiras da direita, tá? Que ficavam nas cadeiras da direita, as cadeiras azuis. Os jacobinos, que também eram chamados como montanha, ficavam na parte da esquerda, que ficavam nas cadeiras vermelhas, e no centro ficava a planície ou pântano, tá entendendo? Que eram as pessoas que tendiam, viam onde estava sendo mais favorecido. Se de uma hora iam para a direita, outras horas iam estar do lado do povo dos jacobinos, uma parte do povo dos girondinos, e iam tendendo de um lado para o outro de acordo com os seus interesses, tá? E com quem tivesse na frente. Os jacobinos eram mais radicais. Eles pensavam que a revolução tinha que continuar e dar poder para o povo, tá? Os girondinos não. Os girondinos queriam deixar o poder nas mãos dos grandes burgueses, da alta burguesia, tá entendendo? E nesse embate acaba que os girondinos são expulsos e os jacobinos tomam o poder. Quando os jacobinos tomam o poder, o cara que era a grande figura dos girondinos era o Danton. Danton não, Robespierre, desculpe. Danton era pro lado dos girondinos. E aí, senhores, ele começa, para manutenção do poder, ele vai começar a caçar todo mundo que se põe na oposição, tá entendendo? E isso vai levar até um período chamado... Ele vai instituir escola elementar para a população toda, tá entendendo? Vai tentar construir uma sociedade, difícil falar isso, mas mais justa, apesar da caça às oposições, tá? Mas o que acontece? Essa alta burguesia não está satisfeita com isso, porque não quer isso. Ela quer assumir o poder sozinha. Tá entendendo? Ela quer estar lá na frente do poder. Ela não quer essa sociedade mais igualitária. Ela quer uma sociedade de diferenças. E tinha uma parte da sociedade até que apoiava a volta da monarquia. Tá entendendo? E que vai ficar quieta, logicamente, né? Em 1794, tá? Em 1794, eles dão um golpe e expulsam os jacobinos da convenção. Robespierre foi preso e executado. Em 1792, você vai ter isso aqui, ó. Você já tem o hino da França, que se você for ver a tradução, eu vou até colocar
ela fala de filhos de pátria. Quem são os filhos da pátria? Todos. Uma sociedade de todos, onde todos são iguais. E é acabar com a tirania, acabar, mesmo que tenha que levar o próprio sangue para você acabar com isso, tá entendendo? E aí você vê a bandeira, daí você tem a bandeira da França, o azul é a liberdade, o branco é a igualdade e o vermelho é a fraternidade. É o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, liberdade, fraternidade. Legalité, fraternité, égalité. Tá? E aí, senhores, a França vai ficar sendo governada por um diretório, depois da reação termidoriana, não é, que vai levar que é esse golpe. Marca o fim da participação popular. Esse diretório vai ter o voto censitário. O que é o voto censitário? É assim, ó. Só que vota quem tem dinheiro. Tá entendendo? Vai ter que ter uma quantidade de dinheiro para votar. É a burguesia tomando o poder. Né? Hoje em dia não é muito diferente, não, porque para você ser um deputado, ser eleito, o que você precisa? Muito dinheiro por trás. E aí, mas eu vim pobre. Cara, mas mesmo que o cara seja pobre, ele teve alguém que financiou ele para chegar a deputado. Por isso essa coisa do fundo partidário, fundo eleitoral, desculpe, ele é importante porque dava para o Estado, é o Estado que financia a eleição do cara. Por que é melhor isso? Porque quando é o empresário não financia à toa. Ele financia porque ele quer alguma coisa de volta. Então eu voto nesse cara que é um popular, botei lá meu voto, mas ele, mesmo ele sendo pobre, ele não tem uma obrigação comigo. Ele tem uma obrigação com quem? Com o empresário que financiou. Então ele é de quem? Ele é do empresário, não meu. Ele não me representa. Ele representa o empresário. Então, por isso, esse financiamento de campanha, público de campanha, no meu ponto de vista, seria melhor. Tá entendendo? Porque, aí voltando, aí você é formado por 5 diretores eleitos, tá? E aí, senhores, vai chegar um determinado, tem um cara, a França mesmo, depois ele vai estar tendo muita reação externa, muitos conflitos externos e internos. E tem um general que começa a despontar, um militar começa a despontar, que é Napoleão Bonaparte. Num determinado momento, Napoleão vai chegar ao poder na França. Porque ele começa a acabar com todos os distúrbios que ocorriam e assegurou à burguesia a liberdade. A liberdade. Vai ter uma Constituição em 1799 que previa que o poder executivo da República Francesa fosse exercido por 3 cônsules. Aí cabe o diretório e 3 cônsules. Depois o Napoleão ele vai ser o principal cônsul, tá entendendo? Vai ter outros 2 cônsuls abaixo dele que vão estar muito mais para auxiliá-lo, mas num outro momento ele faz um plebiscito e se torna cônsul vitalício, quer dizer, cônsul para sempre. Tá? Depois ele faz um outro plebiscito e se coloca como imperador. E aí tem uma cena que é muito engraçada, que é no momento em que o Papa Pio VII vai coroá-lo com toda com a cerimônia que é lenta. Ele vai lá, pega a coroa das mãos do Papa, que era como se fosse Deus, o Papa seria o emissário de Deus na Terra, né? E ele tira das mãos do Papa e se coroa, coloca a coroa na própria cabeça, dizendo assim, eu não preciso de nada não preciso da sua vontade não, é a minha vontade. Né? Aí, cara, tem várias coisas que ele vai colocar, ele vai construir um código civil, o que é uma coisa legal, não é? Que até hoje
se estuda em direito o Código Civil Napoleônico, não é? Mas por outro lado, cara, ele vai ter uma coisa, ele tira o poder das mulheres. A mulher era totalmente nesse código totalmente submissa ao homem, tinha que ser submissa ao homem, não é? Ele vai fazer reforma agrária, reforma tributária, funda o Banco da França, vai transformar, vai investir na educação, da básica até a superior, tá? Vai começar um processo de disputa de territórios com com a Rússia, com a Prússia, com a Áustria, tá? E vence batalhas, né? Ele acaba submetendo quase toda a Europa aos seus domínios, tá? Ele decreta, e o grande, como eu falei para você, a pinimba dos franceses era com os ingleses. E aí ele tenta invadir a Inglaterra, mas perde na Batalha de Trafalgar, tá? E aí o que ele faz? Ele perde, ele não consegue entrar. No mar, a Inglaterra dominava. E aí o que ele faz? Ele manda que todos os países da Europa, do continente europeu, não poderiam comercializar com Portugal, com a Inglaterra, quer dizer. E nessa de não poder comercializar com a Inglaterra, você vai ter lá a Inglaterra, você vai ter o quê? Daí vai sair a independência do Brasil, porque primeiro vai ter a família real portuguesa, era diretamente ligada à Inglaterra, tinha muita dependência da Inglaterra e continua fazendo comércio. Produtos brasileiros vão para a Inglaterra, e de Portugal para a Inglaterra, e da Inglaterra para Portugal. E aí Napoleão manda invadir Portugal. Tá? Quando manda invadir em Portugal, a corte portuguesa se desloca de Portugal para cá. É uma grande fuga. Eles fogem de Portugal para o Brasil. E a corte brasileira e a corte portuguesa se instala no Rio de Janeiro. Está entendendo? E outra coisa foi a Rússia também. Mas aí que foi o grande problema de Napoleão. A Rússia também não segue o bloqueio continental. Tá? E aí Napoleão manda as suas tropas para lá. Só que a Rússia era muito maior do que a Europa toda. Tá entendendo? A Rússia é imensa. E ainda por cima, Napoleão nem sabia o que ele ia encontrar. E as tropas, a Rússia, ela é muito... O czar russo, o exército russo, ele é muito eficaz, porque ele sabia que para o inverno russo, só o russo aguenta. Tá? Tem regiões da Rússia que chegam a 50 graus negativos. Você imagina 50. Se você com 18 graus positivos aqui no Rio, você está achando que está frio, imagina 50 graus negativos. E aí o que acontece? A Rússia usa uma técnica chamada terra arrasada. O que ele faz? Eles vão recuando e vão destruindo tudo. Tá? Se tem plantação, eles queimam a plantação. Se tem água, envenena a água. O exército francês vai entrando e eles vão podendo usar o que tinha? Não tem nada. Eles vão entrando. Quando vão entrando e vão encontrando resistência nenhuma. Porque naquela época eles tinham que ver aqui, cavalo, uma parte ia a cavalo e a outra parte ia a pé. Tá entendendo? Quando eles chegam em Moscou, eles encontram Moscou vazia. Tá entendendo? Moscou estava vazia. Tinha sido abandonada. E aí eles tentam botar alguma pressão sobre o czar para que tome alguma posição de se render, mas eles não estavam nem aí. E o inverno chega. Quando chega, cara, eles já não têm mais comida, já não têm mais disposição, estão cansados. O que eles têm que fazer é uma retirada desesperada. Os soldados vão morrendo de frio na volta. E os que chegam numa situação caquética. Tá entendendo? E aí, senhores, com isso, com essa derrota, que é uma derrota onde a Rússia usou a inteligência, tem gente lá que tira... Cara, não é... Foi uma estratégia. Eles usaram uma boa estratégia que
que fez com que a guerra fosse ganha, aquela batalha fosse ganha. Quando ele volta, quando o exército volta, a população começa a não mais acreditar muito naquele cara, que até aquele momento parecia que era invencível, né? A derrota da Rússia, o que acontece aqui na Península Ibérica, e para o que? Aquela coisa, para você fazer guerra, você gasta muito dinheiro, você vai voltar a ter fome aqui na França. Começa a fazer com que o prestígio de Napoleão caia, né? Aí você tem a Grã-Bretanha, a Prússia, a Rússia, a Suécia, a Áustria se organizam em uma colisão, tá, contra o exército francês. E aí Napoleão vai ser derrotado na Batalha de Liptzen. Um ano depois, Napoleão assinou um tratado de Fernebach, do qual ele abdicou o trono da França em troca de uma pensão anual e a soberania de uma ilha, a Ilha de Elba. E ele fica lá na Ilha de Elba por um tempo, tá? Fica lá na Ilha de Elba, mas começam a ter visitas lá na Ilha de Elba. Ele tinha uma guarniçãozinha inglesa que tomava conta dele, ele era ultra bem tratado. E aí o que acontece? Ele foge da ilha e volta para a França. Retoma os exércitos, os generais que o apoiavam. Ele destrona o irmão de Luís XVI, que é o Luís XVIII, tá? E se torna novamente o rei, tá? Outorga uma nova constituição, só que você acha que os ingleses deixaram dessa forma? Não deixaram. E organizam uma nova tropa e aí tiram ele de novo do poder, tá? Napoleão acaba sendo mais uma vez derrotado e é exilado e é exilado depois de perder uma batalha chamada Batalha de Waterloo, que acontece na Bélgica, em 1815. Tá? Aí ele volta a ser exilado na ilha de Santa Helena, onde ele vai morrer em 1821. Tá? Senhores, hoje a gente falou sobre isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos. Tá? Obrigado. Até lá. Um beijo para todos.